No final do primeiro tempo, Samuel Xavier foi expulso em um lance com o Ener Valencia. Aos 39 minutos, o lateral do Fluminense foi advertido com um cartão amarelo. E aos 44 minutos, o atleta entrou em dividida com o atacante colorado e recebeu o segundo cartão amarelo. Muita reclamação do Fernando Diniz na entrevista coletiva. Nós temos aqui o lance, para você que nos acompanha por imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, no aplicativo Panflix. O Diniz contestou bastante aí a decisão da arbitragem nesse lance envolvendo o Samuel Xavier e o Ener Valencia. E até sobre isso, o Fernando Diniz acabou discutindo com um repórter na entrevista coletiva ontem. E nós temos aqui, né, esse trecho, porque o colega questionou o Diniz se não era o caso de ter colocado no lateral direito na segunda etapa para repor justamente essa saída, essa expulsão do Samuel Xavier. E o Fernando Diniz respondeu o seguinte, vamos lá, vamos acompanhar a declaração do Fernando Diniz, a resposta dele a essa pergunta. Boa noite, Fernando. Caio Bloch da Trivela. Queria te perguntar, logo depois que o Samuel Xavier foi expulso, ainda quando o Ener Valencia estava caído no campo, você reuniu os auxiliares, vocês conversaram durante um momento e foi nesse momento também que subiu a placa dos acréscimos que acabaram sendo mais longos do que foram anunciados. Eu queria saber o que você conversou com os auxiliares e qual foi a tomada de decisão para não substituir naquele momento, não colocar um lateral e acertar a defesa. Logo depois o Fluminense tomou um gol, porque você optou para fazer isso no intervalo e não naquele momento. Obrigado. Essa pergunta é uma daquelas perguntas que elas são feitas, ela viria... É uma pergunta tão fácil de ser feita, mas assim, tão sem profundidade, porque assim, o que teve a ver o gol com a não entrada no lateral, que se você quer para acertar a defesa não ficou desacertada. O cara cruzou uma bola aqui, antecipou, o Arias foi para lá, porque faltava 2 minutos, já tinha acabado o jogo. Você achava mais coerente colocar um jogador frio? Então tá bom. Que é uma pergunta assim em cima do resultado do que aconteceu. Se não tivesse saído o gol, você não ia perguntar. Você quer discutir ou você quer esperar eu responder? Se quiser discutir, a gente discute. Você faz a pergunta, você tem que ficar debatendo. Então, assim, você fez uma pergunta que é uma pergunta que... Então tá bom, você faz pergunta em cima do resultado, eu vou responder. Eu não mudei porque achei que não era para mudar. Você pode responder assim, se eu achei que fosse para mudar, eu teria mudado. Eu achei que não tem coerência, é muito mais arriscado colocar um jogador frio faltando 2 minutos. O Arias foi lá, ele treina, você deve saber que os caras jogam em outras posições. O John Kennedy foi lá para ajudar do lado do Arias e não tomou gol por causa disso. Aí você justificou que tomou gol logo em seguida. Então, assim, para você, tomou o gol porque eu não mexi. É isso, a mensagem que você passa é essa com a tua pergunta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Absolutamente nada a ver. Então, se o Guga tivesse entrado no lugar, tivesse tirado o Ganso, aí não ia tomar o gol. É capaz de falar assim, por que você mexeu que tomou o gol? Pô, é ficar falando em cima do resultado. Por isso que a gente fala diversas vezes isso. Chega que o futebol melhora quando a discussão fica em cima do resultado do jogo. Tomou o gol, porque logo depois tomou o gol. Foi a pergunta que você usou. E você quer ficar discutindo ainda. Passou do tom Fernando Diniz nessa resposta? Mauro, Bruno, Vanderlei, respondendo aí ao colega que trabalha na Trivela, né, sobre essa pergunta, ele perguntou por que o Diniz não colocou um lateral no segundo tempo, né? Eu não entendi essa ali resposta. No primeiro tempo, depois da expulsão. Depois da expulsão, para repor ali na segunda etapa a saída do Samuel Xavier. Não entendi que essa foi a causa do Fluminense ter tomado a virada, como o Diniz disse, né? O que você pensa em relação a isso, Vanderlei, Mauro? Eu acho que ele está com o fígado atravessado nessa coletiva, talvez pelo resultado, enfim, pela tensão toda que o jogo proporcionou. Foi até uma reação legal do Fluminense. Já levantamos a bola do jogo aqui, então não tem nenhuma restrição. Mas com relação a isso, primeiro que eu acho que a pergunta foi oportuna. Curiosidade, por que ele mexeu? Você não quis ficar, não era melhor, ficava menos desfalcado? Qualquer coisa assim, eu acho que essa foi a intenção da pergunta. E para ele seria uma moleza, né? Responder, porque estava muito frio, vai acabar, eu espero mais 2 minutos e ele já volta no time. Quer dizer, não tem muito confronto, rota de colisão. Eu não entendi, digamos assim, o mau humor do professor Fernando Diniz nessa resposta. Eu achei que ele passou um pouco do tom nessa resposta ao Caio Bloch, repórter do Trivela, tá? Que fez essa pergunta para o Fernando Diniz. Bruno Prado e Mauro César. Então, acho que a pergunta foi normal, assim, foi uma coisa que aconteceu no jogo. O Samuel Xavier foi expulso no final do primeiro tempo, o Diniz trouxe o Arias para jogar de lateral ali nos minutos finais, recompôs dessa maneira e mexeu no intervalo. Ele fez 3 mudanças no intervalo e reposicionou o time dele
depois da expulsão e do gol que sofreu de empate. Então, acho que a pergunta foi normal, não foi uma pergunta ofensiva, alguma coisa para tentar aquelas pegadinhas com o treinador. Acho que foi normal, acho que não teve nada demais. E acho que a expulsão também foi justa do Samuel Xavier. Os 2 cartões, tomou um amarelo, 5 minutos depois outro amarelo, e os 2 foram justos também. Mauro César, falando aí dessa expulsão do Samuel Xavier e essa pergunta e a resposta do Fernando Diniz, né? Eu achei que passou um pouco do tom, Mauro. Pois a pergunta ela não é só pertinente, ela é obrigatória. É obrigatória. Eu não sei se o Fernando Diniz tem a mínima noção de como é o trabalho de um jornalista, mas os lances capitais são os lances que o torcedor mais vai discutir. É o lance que decide, é o lance que dá a vitória, que determina o empate. As falhas e os acertos são sempre tema central. Aliás, eu sempre questiono muito as pessoas que fazem análise tática e que ignoram os lances capitais e às vezes ficam discutindo lances que não levaram a nada. Porque a gente trabalha para o ouvinte, para o internauta, para o telespectador, para o leitor. E o que mais vai se discutir? Né? Na escola, no trabalho, no café, no bar, na pelada do final de semana, são os lances capitais. Muito mais do que uma jogada que não levou a lugar nenhum, mesmo que seja uma jogada relevante, que tenha ali um contexto interessante. Os lances capitais são os lances capitais. É o que resolveu o jogo, foi o que aconteceu. Seja um acerto, seja um erro. A defesa espetacular, a jogada do gol da vitória, o gol incrível que foi perdido, esses são os lances capitais. É o que escreve a história de um jogo, de um campeonato e tudo mais. E a pergunta ela é obrigatória. Eu tenho a total convicção de que muitos tricolores no Maracanã, ou vendo o jogo remotamente, né, pela TV, no computador, no celular, onde fosse, perguntaram isso também. Se você puxar na própria Libertadores, na final do ano passado, o Pedro Henrique é expulso aos 42 minutos no jogo Flamengo Atlético lá em Guayaquil. E o Felipão não faz a troca. Só coloca o Matheus Felipe no segundo tempo, igualzinho ontem. E o gol da vitória do título do Flamengo, marcado pelo Gabriel, acontece exatamente no setor do zagueiro que foi expulso, com o Fernandinho atuando improvisado ali, o Fernandinho chega atrasado e o Gabigol sozinho ali na segunda trave, a bola para dentro do gol. Isso foi muito discutido. Por que o Felipão não mudou antes? Ele estava sem um zagueiro, o Fernandinho, uma coisa é o Fernandinho jogar, foi amplamente discutido, jogar como zagueiro no Manchester City, numa linha alta, em que ele faz coberturas com velocidade e tudo mais. A outra é você jogar fechado, como o Atlético estava fechado, com um homem a menos mais ainda, tentando levar o 0-0 para o segundo tempo e sem um homem da posição. Foi uma falha de posicionamento ali. O Fernandinho é um ótimo jogador, experiente pra caramba, mas ele erra ali. Ele não é da posição. E isso foi discutido. Foi um lance capital. Por isso foi discutido. Se o Gabigol não faz o gol, ok. Se o Fernandinho tira a bola, talvez alguém falasse, o Felipão manteve o Fernandinho, mas ele cumpriu bem a tarefa. Só que não cumpriu. E ontem o René cruza completamente livre, sem marcação. Ele olha o Hugo Malo entrando lá do outro lado e faz o passe pelo alto. Não é nem um cruzamento, é um passe na cabeça do espanhol. Empata a partida para o Internacional. E era aquele setor ali, o setor do Samuel Xavier que tinha sido expulso. Então, automaticamente, você imagina, tivesse um jogador da posição, será que teria jogado? É só ele responder, olha, eu acho que frio, o Guga talvez não pudesse fazer nada. Eu tentei recompor ali com outros jogadores que podem jogar em outras posições. Infelizmente, saiu o gol, aconteceu. Agora, quando o repórter rebate, já sem o microfone, a gente escuta a voz do Caio ao fundo, ele fala, agora você quer debater? Não, o repórter não estava querendo debater, é que o Fernando Diniz não respondeu a pergunta, ele comentou a pergunta, criticou como se fosse o editor do repórter, não é o editor do repórter, não é o chefe do repórter, não é o patrão do repórter, é o técnico do Fluminense e tem que responder com educação às pessoas que a pergunta foi pertinente e educada. Então, quando o técnico faz isso, eu fico pensando, por que ele faz isso? Ele só está irritado? Porque, eu não sei se é o caso do Diniz, espero que não seja, porque eu até respeito, gosto até do trabalho dele. Acho que ele é uma boa pessoa, inclusive. Mas tem técnico que é estúpido, ou alguns já pararam de trabalhar. Outros, de repente, ainda estão por aí pelo mundo. Mas tem técnico que responde de forma áspera aos repórteres como forma de intimidação. Porque se um leva a patada, o outro tem medo de fazer a pergunta mais incômoda. E o nosso papel é fazer perguntas incômodas também. Esse é o papel da imprensa, do jornalista. Eu estou aqui diante do Vanderlei Nogueira, que durante décadas fez esse trabalho, fazendo perguntas. E muitas vezes, certamente, fez perguntas que desagradaram ao entrevistado, mas sinto muito, faz parte, é do jogo. Ou então você não treina no Fluminense, amigo. Não treina na seleção brasileira, ninguém vai te perguntar nada. Vai para o Dax lá que ninguém te pergunta nada, Fernando. Fica numa boa. Ninguém vai te encher o saco. Agora, você treina no Fluminense, é um time grande na Libertadores, jogo relevante,
E a pergunta do colega foi absolutamente pertinente. Espero que os outros e o próprio Caio não se intimidem nas próximas coletivas de Fernando Diniz, inclusive na seleção brasileira, e que as perguntas pertinentes como essa sejam feitas. Dê uma patada ou não, reaja mal ou não. E sobre a arbitragem, reclamações de arbitragem, a gente sabe como funciona. Para mim, sem motivo, concordo com o Bruno, acho que a expulsão do Samuel foi correta, as duas jogadas são de cartão amarelo, o árbitro deu o cartão vermelho, mas o Fernando já reclamou, por exemplo, da expulsão do Marcelo, num lance que, é verdade, nitidamente não foi proposital, mas o jogador argentino lá quebrou a perna. E na coletiva, numa total insensibilidade, o Fernando, ao invés de falar dentro do contexto, ele só reclamou da expulsão, ignorando que um companheiro de trabalho dos seus jogadores, e ele foi jogador, teve uma fratura horrorosa, uma lesão gravíssima de assustar. Que todo mundo ficou apavorado com aquilo, talvez acabando com a carreira do rapaz, nem sabemos se ele vai voltar a jogar, está lá fazendo sua recuperação lá na Argentina. Então é a segunda vez que isso acontece, quer dizer, toda vez é roubo, toda vez é expulsão, ou é arbitragem ruim, caramba, tá chato isso. E agora o que o Fernando fala tem uma repercussão maior, que ele é o técnico, nesse momento ele é o técnico interino ou não importa, ele é o técnico da seleção brasileira, então a voz dele pesa. Então ele foi muito delicado com o repórter, acho que ele deveria refletir sobre isso, como uma pessoa sensata que ele é. E a reclamação de arbitragem parece aquela coisa que muitos fazem de pressionar o próximo árbitro. Sabe, você reclama para pressionar, parece isso, não sei se é isso, sinceramente, mas num jogo em que ele montou bem a equipe dele, foi corajoso, o Kudê também, um grande duelo dos técnicos, uma pena que isso tenha acontecido, que ele tenha tido esse comportamento, repito, diante de uma pergunta pertinente que certamente muitos tricolores fizeram no momento em que a bola foi pro gol e até depois do jogo. Eu duvido que nos grupos do WhatsApp de torcedores do Fluminense, saindo do Maracanã, no carro, no ônibus, no metrô, conversando, ninguém falou, poxa, aquela bola do primeiro gol, se ele colocasse o Guga ali, será que não aquele lateral, que é uma coisa, o lateral na posição marcando alguém, ou ajudando, dobrando a marcação, até porque o área geralmente é quem tem que acompanhar o René, né? Faz sentido, mas você tem um lateral ali, de repente você dobra a marcação, o René não tivesse tanto espaço, porque o René chega a dominar a bola, olhar a entrada do lateral e fazer o cruzamento na medida para o Hugo Malo cabecear. Uma jogada com os dois laterais. Aliás, é curioso, né? Contra o São Paulo, o Inter virou com um gol do Bustos, que estava na lateral direita, e um gol do René. E ontem o gol do número 1 do Internacional foi o gol do Malo com o cruzamento do René, né? E o gol anulado foi um cruzamento do Malo com cabeçada do Mercado. Interessante observar isso também, Fernando Diniz, sabe? Como os laterais do Kudê são ativos ofensivamente, né? E o Hugo Malo entrou para marcar ali o lado do Keno. Essa era a versão que muita gente estava debatendo antes do jogo. E, na realidade, ele fez um gol e ele cruzou uma bola perfeita para o Mercado, mas a bola resvala de fato no braço dele e esse gol do Inter foi anulado já no segundo tempo. A gente está aqui falando sobre o que aconteceu ontem, esse episódio na entrevista coletiva. Eu acho que, de fato, foi uma pergunta pertinente e, ao mesmo tempo, também um questionamento, acho que normal. E o Fernando Diniz passou do ponto ao responder a pergunta do Caio Blois, repórter do Trivela, tá? Quem também falou depois do jogo foi o Ener Valencia, atacante do Internacional, sobre esse resultado. Nós temos aqui as aspas de Ener Valencia. Fez um bom primeiro tempo, achei que caiu um pouquinho de produção no segundo, mas é um excelente jogo, assim, no geral, do Ener Valencia, atacante colorado. Ele falou o seguinte, ó, abre aspas, a verdade é que o empate ficou aquém pelo jogo que fizemos, por estar com um homem a mais e não poder fechar o jogo. Mas sabemos que agora definimos em casa com a nossa torcida e temos que estar fortes, fecha aspas, Ener Valencia. O Bruno Prado, Vanderlei Nogueira, Mauro César, no final das contas, esse resultado de 2-2 no Maracanã, esse resultado ficou melhor para quem, no final das contas? Para o Fluminense ou para o Internacional, que agora joga em casa? Fluminense, que estava com um jogador a menos, conseguiu o empate. Para o Internacional, que estava com um jogador a mais e podia ter saído com a vitória. São vários fatores aí no meio, mas para quem serviu esse resultado de 2-2 no Maracanã? Acho que se olhar no geral, melhor para o Inter, porque empatou fora. Claro que a gente tem que faz uma análise também do jogo. No jogo, o Inter teve uma chance mesmo de matar o confronto, de sair com uma vitória. Se fosse por 2-1, até poderia ter feito mais um gol no momento que tinha um a mais e virou o jogo. Então, ali parecia que o Inter poderia matar o confronto. Então, pelo que aconteceu no jogo, para o Fluminense não ficou tão ruim, porque ele ainda foi buscar um empate. E claro que o Fluminense está vivo, mas até a semana que vem não vai ter muita importância como aconteceu o resultado no Maracanã. Vai o resultado para o Beira-Rio, né? E no Beira-Rio, semana que vem, o Inter joga na sua casa
sem nenhuma desvantagem, né? Ele saiu do primeiro jogo fora de casa sem desvantagem, que já é muito bom. É um confronto aberto, mas para mim o resultado melhor para o Internacional, que empatou fora de casa e vai ter a chance de decidir em casa. Para mim, com o enredo do jogo, para mim sai mais satisfeita a equipe do Fluminense. Poderia ter sido uma trombada, eu digo, uma derrota, né? Não é uma goleada, claro, mas uma derrota dentro do Maracanã, com mais de 60 mil pessoas, enfim. Por muito pouco isso não aconteceu. Com aquela expulsão as coisas ficaram um pouco mais complicadas, embora o jogo tenha sido toma lá da cá, muito legal. Então eu acho que o resultado e o final, no final, isso que o Internacional disse, que poxa, poderia ter saído de lá com uma vitória, eles devem estar realmente atravessados com isso. E pelo cenário todo, o Fluminense deve ter saído feliz. Afinal de contas, o jogo está aberto, chega lá e poderia estar numa desvantagem que complicaria a sequência dele na competição.